É uma alegria estar aqui nessa linda igreja mais uma vez, depois de anos, e rever aqui meus amigos, meus irmãos. Eu confesso que estou, além de feliz, emocionado. Vi aqui o pastor Wesley, sempre bonito, né? Impecável, parecendo um manequim de vitrine de shopping center. Nosso apóstolo. A pastora Vanessa, que foi arrebatada, estava ali. Né? Sempre também com a sua fidalguia, a sua educação. Eles acabam constrangendo a gente de tanto que descuidam bem da gente aqui. E ver a Mary. Vi você cantar aqui, eu me emocionei. Mandei um vídeo para as minhas filhas. A Kathleen escreveu assim: pai, ela tinha um violão rosa. Olha aqui que a minha filha foi lembrar. Né? E eu lembro da Mary correndo para tudo quanto é lado. Ela enfiava a mão dentro no nariz, ela mexia com o olho aqui assim. Ó. E agora ver você, uma moça. Poxa, até aqui nos ajudou o Senhor, Wesley. Deus te abençoe. Permaneça assim. Pastor Alexandre, só ele que envelheceu da família. Eu não sei se é o casamento, o que é, né? Deus te abençoe. Alegria rever vocês aqui. E todos os irmãos que há muito tempo nós conhecemos, Deus abençoe vocês. Feliz em ver aqui o pastor William. Ele vem, essa gravata o senhor colocou em homenagem a alguma coisa? O senhor quer mandar um recado, é isso? Se o meu presidente vê o senhor, ele ia fazer uma coisa que eu não tenho coragem de fazer. O pastor William esteve conosco lá em Portugal, né? Foi nos cultos lá, foi uma benção. Obrigado por ter vindo aqui. Deus te abençoe. Abra sua Bíblia comigo. No livro dos Salmos, Salmos de número 42. Deus está aqui. Salmos de número 42. Quem encontrou, diga amém. Assim como a corça suspira pelas águas tranquilas, assim a minha alma clama por ti, ó grande Deus. Eu vi só uma irmã dar um glória a Deus, então vou ler de novo. Assim como a corça suspira pelas águas tranquilas, assim a minha alma suspira por ti, ó grande Deus. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Deve ter alguém aí, bem perfumado ainda. Isso. Aperte a mão da criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho. Está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós te exaltamos e te glorificamos. E nós entendemos que dentro de alguns minutos, e esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus mistérios, cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem da Inglaterra. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós esta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz. Os que podem, tome seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Me acompanha aqui, meu escudeiro, Roberto, já está há 15 anos comigo, Wesley. Peguei para criar, né? O Roberto é uma bênção. O Roberto trabalhava com o pastor Benny Hinn, como disse o pastor Wesley. E aí ele veio para o Brasil trabalhar com o pastor Benny Ruim, que sou eu, né? A irmã ali atrás falou, amém, amém não. Não pode ser tão sincera desse jeito, né? Glória a Deus. Roberto, mude a música para mim. Eu me lembro a última vez que eu preguei aqui,
E a mensagem que eu preguei foi sobre Davi. E eu me lembro que a mensagem ela fez história no Brasil. Ela conseguiu ser esparramada. E eu falei sobre a vida continuar. A vida continua, mesmo depois de uma grande luta, tempestade e tragédia. E hoje o Senhor Deus trouxe ao meu coração esse salmo. Salmo também de Davi. E antes de pregar eu pedi a Deus uma confirmação. E não é que cantaram a história de Davi aqui? Eu falei, Deus ainda fala. Isso é um assembleiano nato. Ele espera Deus confirmar através dos louvores. Tem alguém aqui que acredita que Deus fala? Eu também acredito. Então pergunte para quem está do seu lado, trouxe lenço aí? Não? Então prepare a manga da camisa, a ponta da gravata, do vestido, porque nós vamos receber um batismo de quebrantamento aqui nessa noite. Posso ouvir mais um glória a Deus daquele tamanho? Com a permissão do meu grande amigo, do pastor Wesley, amigo de décadas, eu me lembro lá de Notting Hill, primeiro culto, a gente estava lá, naquele lugar de luta e tribulação, né? E os anos se passaram, e Deus nos fortaleceu até aqui. Um culto como esse não é apenas um culto. Imagine o dia em que a igreja é transformada num quartel-general, e o capitão do exército da igreja resolve trazer um soldado antigo, testado no campo de batalha, que sobreviveu. E aí ele vai dar oportunidade a esse soldado para contar a esses soldados novos como é que faz para sobreviver nesse mundo. É isso que é um culto. Vocês hoje são soldados do exército do pastor Wesley, e eu sou o soldado antigo, que sobrevivi no campo de batalha, cheio de cicatrizes, cheio de dores, mas consegui chegar. E eu estou aqui para te dizer que não importa a luta que sobrevenha, dá para vencer ela. É claro que não sozinho. Você sozinho, ou você unido ao exército americano inteiro, você pode perder qualquer batalha. Mas se Jeová pegar na sua mão nessa noite, e vocês juntos se abraçarem, vocês são capazes de saltar qualquer muralha desta vida. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Eu quero falar sobre sobrevivência. Esse salmo de Davi, pastor Wesley, mudou a minha vida há alguns anos atrás. Alguns anos atrás eu passei pelos piores momentos da minha existência, porque além de sacerdote, o Senhor me levou também para a vida pública. E um dia desses, pastor Alexandre, lendo a Bíblia, eu me comparei ao profeta Samuel. Não na unção, porque Samuel foi único, né? Mas no termo de ofício. Samuel é o único profeta do Velho Testamento, e podemos até incorporar no Novo, que teve um ministério tríplice. Ele foi sacerdote, ele foi profeta e ele foi juiz. E Jesus me deu essa mesma função. Eu sou profeta aqui nesta noite, nessa igreja. Eu sou sacerdote na igreja onde eu prego, onde eu sou pastor. E eu também sou uma espécie de juiz dentro do parlamento brasileiro. Quando eu estou presidindo uma comissão, eu sou um juiz. Fora disso, eu sou um legislador, um criador de leis. Então Deus me deu um ministério muito parecido com o dele. E confesso a vocês, não é fácil. Não é fácil ser escolhido. Pergunte por quê. Porque quem é escolhido não tem escolha. Já vai marcando aí no coração. Quem é escolhido não tem escolha. Porque as suas escolhas passam a ficar em segundo plano. Porque você foi escolhido por alguém, por uma entidade invisível, etérea, eterna, fantástica, que não erra nas escolhas. Se ele te escolheu, é porque ele vai te dar força e você vai cumprir a missão. É claro que ele não vai te obrigar. Deus não vai agarrar você pelo pescoço e falar, você tem que ser e tem que fazer. Não. Mas aquele que tem entendimento, aquele que tem sensibilidade, sabe que se Deus colocou a mão dele sobre você, não fuja. Não vale a pena. Porque se você fugir de Nínive, Jonas, tem um mar ou um peixe te aguardando. E daqui a pouco, ó, você tendo que voltar para Nínive. Então, antes de sofrer, só diga assim, eis-me aqui, me dá força para caminhar. E ele vai te encher de força. Porque Deus não dá uma luta maior do que aquela que a gente pode passar. Posso ouvir uma glória a Deus por isso? A vida é feita de fases. A vida tem o tempo do sonho e tem o tempo da realização do sonho. Teve um poeta alemão chamado Arthur Schopenhauer. Ele tentou definir a vida, e a definição dele de vida é muito dolorida, porque ele diz que a vida
é uma série incessante de momentos em que você tem a ânsia de ter e divide isso com o tédio de possuir. Conseguiu entender isso ou não? Para entender filósofos não é fácil. Olha o que ele diz. O que é a vida? A vida é um ciclo, uma luta intensa entre a ânsia de ter alguma coisa e o tédio de possuí-la depois. Já percebeu que a gente nunca está satisfeito com nada? Você tem uma ânsia, o seu sonho era chegar na Inglaterra. E você veio de tudo quanto é forma, você queria vir. Lembra da ansiedade? Vai dar certo, você chegou aqui. Aí você conquistou isso. E agora você tem o tédio de estar aqui. Você quer um carro, luta para tê-lo. Daqui a pouco você entedia do carro. Esse Arthur Schopenhauer era um gênio. E ele definiu muito bem a vida. A vida é assim. A vida tem um momento em que você sonha e um momento em que você concretiza o sonho. A vida é como uma pirâmide. Já viu uma pirâmide? Ela é feita de degraus. Você está aqui embaixo e o sonho de todos é atingir o topo. O que poucos sabem é que estar no topo não é fácil. Pergunte por quê? Enquanto você está aqui embaixo, você tem sonhos, você olha para cima. Enquanto você olha para cima, você sonha em alcançar. Quando você chega no topo, não tem mais para onde olhar. Aí você tem que ficar olhando para baixo, com medo de cair lá de cima. Se você cair no primeiro degrau, você se levanta. Se cair do segundo em diante, você pode até se levantar, mas você vai derrubando outras pessoas que estão aqui embaixo. Quando você chega no topo e despenca lá de cima, a volta é impossível. Então, quando você atinge os sonhos e chega até eles, o preço disso é muito caro. Não sei se você tem costume de acompanhar artistas. O artista, antes de ser conhecido, o sonho dele é a fama. Depois, ele corre a vida toda atrás da fama. Aí, quando ele atinge a fama, ele corre dela. Ele se esconde dela. Antes de ser conhecido, ele fica feliz quando alguém reconhece, dá autógrafo, tira foto, dá um beijo. Depois que ele chega no topo, ele tem raiva das pessoas porque ele passa a ser sufocado. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque quando você chega no topo, você é obrigado a entender que aquilo que você representa é maior do que aquilo que você é. Consegue entender isso ou não? Se você sonha em chegar em algum lugar, acredite, Deus vai te levar até lá. Mas já comece a se preparar para quando chegar lá. Porque se Deus realizar os desejos do seu coração, você vai chegar num ambiente onde você vai estar sozinho. Onde todas as pessoas vão estar olhando para você. E aí, o que você se torna é maior do que aquilo que você é. Por exemplo, você está olhando para o pastor Marco Feliciano. Você está olhando para o deputado federal Marco Feliciano. E as pessoas esquecem que por trás do pastor e do deputado tem um homem comum. Um homem que tem anseios, que tem dores, que passa por enfermidades. Um homem que tem crises. Só que todas as pessoas, quando olham para mim, não veem um homem. Ou espero a atitude do deputado que vai para a briga, ou espero o pastor que está pronto para levantar qualquer um que caia a qualquer momento. Quantos de vocês eu já ajudei mesmo sem estar dentro da sua casa? Quantos ouviram uma mensagem? Quantos choraram e acreditaram e se levantaram? Muitos vieram nesse dia. Eu sei que essa igreja não tem cultos meio de semana. O pastor marcou essa festa só para me receber, tão bondoso que ele é. E você se esforçou, fez das tripas coração para estar aqui. Por quê? Porque você se lembra do pastor. Você se lembra daquele homem de sucesso. Só que as pessoas pouco perguntam, pastor, quanto custa estar aí? Porque o que eu me tornei se tornou maior do que aquilo que eu sou. O deputado e o pastor se tornaram maiores do que o homem. Ninguém quer ver o homem. Ouvir a história do homem é triste, porque o homem tem pesadelos, o homem tem quedas, o homem tem fraquezas. Todo mundo quer ver o forte, o estabelecido. Então, quando você luta pela vida e vai conquistando tudo, quando você chega no topo, eu posso dizer que eu atingi o topo, pelo menos daquilo que a gente sonha como pastor, como uma pessoa pública. Eu me tornei uma pessoa pública. Em todos os lugares. Cheguei aqui na Inglaterra, nós estávamos lá, passou uma pessoa gritando meu nome. E não foi no aeroporto, foi na... Como é que é o nome daquele negócio? Onde tem um trem. As pessoas me conhecem. Isso é bom, pastor? Sim. É legal? É. Mas eu tenho medo. Porque eu sei que hoje, o que eu me tornei é maior do que aquilo que eu sou. E em nome daquilo que eu me tornei, eu tenho que deixar o meu eu de lado.
eu não penso mais em mim. Eu estou na rua, eu penso no que as pessoas vão falar. Eu estou em casa, eu penso no que a minha família pensa. Eu estou no parlamento. Então, você passa a ficar sufocado. E isso tem um custo emocional. Você vai acumulando cargo, você vai acumulando peso, você vai acumulando responsabilidades. E o ser humano é como um recipiente de água. Você vai colocando água e ele vai entrando água e vai ficando cheio, cheio, cheio. E se você não cuidar, uma hora pode transbordar. E como ser humano, eu vou contar para vocês uma história que poucas pessoas gostam de ouvir. Eu quero falar de derrotas. Quero falar que eu, Marco Feliciano, o pastor, o deputado conhecido, conselheiro de presidentes, tive um momento da minha vida que eu não desejo para o meu pior inimigo. Eu tive um momento em dezembro de alguns anos atrás, em que eu me tranquei dentro de um quarto e fiquei mais de 15 dias sem sair de dentro dele. Eu não tinha vontade de tomar banho. Eu não tinha vontade de me arrumar. Eu sou vaidoso. Eu não consegui pegar na minha escova de cabelo, pastor Loese, por 15 dias. Eu não queria comer. Eu ficava trancado dentro do quarto. Me deu uma vontade de sair dessa vida. Ir para onde, pastor? Ir para o além. Pastor, mas o senhor é pastor? Pois é, eu sou um ser humano. Eu aguento muito, mas não aguento tudo. E chega uma hora que não dá. Quem se lembra de 2013, as lutas que eu passei lá no Brasil, eu apanhei na rua, eu apanhei no avião, eu apanhei em shopping center, picharam a minha casa. Eu tive que tirar uma filha do Brasil por causa das lutas. Eu me tornei o inimigo público número 1. Eu andava pelas ruas da cidade, as pessoas me jogavam pedra, literalmente. Da minha casa até Brasília são 700 quilômetros, eu não podia ir de avião. Porque eu chegava no aeroporto, as pessoas me xingavam, cuspiam em mim. Eu ia de carro. Eu passei meses sem ter uma igreja para pregar, porque as igrejas cancelaram todas as agendas. E ao cancelarem as agendas, tiraram o pão da minha mesa. Eu perdi meu programa de televisão. A minha esposa contraiu uma doença psicossomática. Ela teve síndrome do pânico. Ela dormiu 2 anos sentada. Porque quando ela deitava, a glote fechava. E ela tinha ânsia da morte. Eu corri com ela para o hospital 2 vezes, achando que ela ia morrer. E eu, o esteio da família, o para-raio, o estepe, todo mundo olhando para mim, ele tem força. Fui aguentando. Até que um dia, às vésperas do Natal, eu caí. Não caí em pecado, eu caí aqui dentro. Por um momento eu deixei de acreditar em tudo que eu preguei a vida inteira. E agora vem a pior parte, pergunte qual? Quem eu vou procurar? Eu estou no topo. Quando você está no topo, você é uma espécie de super-homem. Ninguém acredita que uma criptonita pode de verdade te derrubar. E eu não tinha quem procurar. Eu não podia naquele momento procurar um psicólogo. Minha esposa ainda estava estudando psicologia. Eu não podia procurar porque eu não confiava em ninguém. Tudo comigo virava matéria, tudo comigo podia ir para o jornal, tudo comigo virava história. Então eu fui morrendo sozinho dentro de casa. E eu conheci a maldita depressão profunda. E eu descobri que a depressão, ela não é um demônio, mas é uma ferramenta que o demônio usa. O que é a depressão? Excesso de passado, somado a uma ansiedade de um futuro que você não enxerga. Então, quando você pega, a vida é um carro, imagine um carro. Você tem 2 lugares para onde a pessoa, o motorista sempre olha, para frente, para o para-brisa ou para o retrovisor. O que é a depressão profunda? É quando você olha para frente e não enxerga a estrada. Aí você fica olhando para o retrovisor. O passado é como o retrovisor, tem que ser menor do que a essência do futuro, do que o para-brisa. Só que quando você só olha para o retrovisor, ele se torna gigante, maior do que o para-brisa. E aí, você vai acumulando dores. Você olha para trás e diz assim, não valeu a pena. Você olha para frente e não enxerga o futuro. Aí você diz, também não vale a pena viver. E aí você se tranca e se entrega a uma angústia interior. A depressão é uma doença da alma. Aí você vai no psicólogo, ele não pode receitar remédio, só o psiquiatra. Quando o nível é muito grande, o psicólogo encaminha para o psiquiatra. Aí o psiquiatra vai te dar Rivotril, Lexotan, ansiolíticos e outros mais. E tudo isso ajuda, é química. Só ajuda enquanto seu corpo está cheio da química.
Porque quando passa o efeito do Rivotril, quando passa o efeito do Lexotan, você cai de novo dentro de um buraco. Ou seja, não existe cura pela medicina. Existe um alívio momentâneo. E só nós que somos crentes encontramos a saída. Porque tem um versículo da Bíblia que você fala para a medicina, dá um nó na cabeça dele. Há uma divisão de uma parte do nosso corpo que a medicina não encontra. A divisão da alma e do espírito. O que é alma? Palco das emoções. O que é espírito? Inteligência, psique. O médico não consegue achar a divisão. Onde está a razão e onde está a emoção. E quando você está com um trauma, quando você está numa depressão profunda, a sua razão, ela dá lugar à emoção. A emoção se mistura com ela, você não consegue separar mais o que é pensamento, o que é sentimento. Aí a Bíblia fala assim, só existe uma cura, porque a palavra de Deus é mais viva e eficaz do que uma espada aguda de 2 fios, porque ela vai na divisão da alma e na divisão do espírito. Se você conhece alguém que está com depressão profunda, aqui está a saída. Primeiro, apresente a pessoa a um profissional de ajuda mental. É preciso ter um profissional para acompanhar a pessoa. Hoje eu falava com o pastor Wesley sobre isso. Ah, pastor, mas eu vou lá no psicólogo, ele só fala, quer dizer, só eu falo. Não, não é isso. Psicólogo não é alguém com quem você vai só desabafar. Por isso que para ter sucesso, sessão de terapia tem que ser no mínimo 10 sessões. Porque você vai falar, e o psicólogo vai sempre notar que alguma palavrinha você é reticente nela. E ele vai marcando. Quando ele percebe que durante 10 sessões você falou mais disso, disso e disso, ele sabe exatamente onde tentar destravar a sua alma. Porque quando você repete muito uma coisa, ali está a sua dor. É por isso que é preciso ter um psicólogo. E depois o psicólogo, peça para a família não te abandonar. A família precisa te sustentar nesse momento, porque sem a família você não tem opção de vida. Se você não vive para o seu filho, se você não vive para o seu esposo, para a sua esposa, se você não olha para viver pela sua mãe, pelo seu pai, não há razão de existir nesse mundo. E depois da família, aí vem a igreja. A igreja tem uma peça fundamental. Igreja é família. Por isso nós temos briga uma atrás da outra, porque família briga. Só que mesmo família brigando, a gente não abandona. Família está cheio de idiota, mas é o nosso idiota. Filho briga com o pai, com a mãe. Pai briga com o filho, filho briga com o pai, é aquela loucura. Mas pai não aceita ninguém falar do filho. Ninguém de fora pode tocar no filho. Quem é pai e mãe aqui? Você aceita alguém falar do seu filho? Você sabe que seu filho tem problema, mas você não aceita ninguém, porque seu filho é um idiota, mas é o seu idiota. A igreja é assim, aqui não tem gente perfeita, se tivesse não estava na igreja. Igreja é igual curva de rio, tudo que não presta vai parando aqui dentro. É sério, Jesus explicou. Quem precisa de médico é quem está doente. É o doente que precisa de médico. Isso aqui é um hospital. Aí tem aqueles filhinhos criados com vó, né? Filhinho criado com vó tem medo de tudo, não toca em nada. Esses não ficam na igreja. Mas quem vem para cá sabe que você corre o risco de sentar perto de um leproso, sentar perto de um cancerídeo, sentar perto de alguém que tem uma doença, e algumas doenças são contagiosas. Mas é aqui que é o lugar da cura. Você entra por aquela porta sujo e corre o risco de sair por aquela porta lavado. Você entra caído e corre o risco de sair por aquela porta de pé. Você entra aqui dentro como um lixo. E olha que no meio do culto ele pode te transformar num luxo. Você entra aqui dentro, a sua família não acredita em você. Você sai por aquela porta, o mundo está disposto a te abraçar. Porque existe um milagre dentro dessas 4 paredes. Você pode não acreditar, mas o céu começa a se misturar com a terra. Quando alguém começa a profetizar, quer seja cantando, quer seja pregando, e os anjos vão dizendo no seu ouvido, acredita. E o Espírito Santo vai dizendo dentro de você, adora. E quando você mistura a adoração com a crença, nada te para. Pode se levantar contra você 11.000 demônios, 1.000 cairá do seu lado, 10.000 cairá à sua direita, e você não será atingido. Eu posso ouvir um glória a Deus por essa palavra? Quando eu caí em depressão profunda, eu não tinha quem procurar. E eu falei para minha esposa, não conte para ninguém. Porque para mim era uma vergonha. Nem a minha igreja sabia. Na mente da igreja eles achavam que eu estava viajando. Até que você sabe que a gente não aguenta. Minha esposa não aguentou e contou para uma amiga. E essa amiga morava lá em Israel. Mora até hoje. E ela comentou com o marido dela. E o marido dela, um grande amigo, ligou para minha esposa e disse, fale para ele que eu quero dar um presente. Ela entrou no quarto com o telefone e disse, não quero falar com ninguém. Fala, não quero. Ela botou no viva voz, ele dizendo,
eu quero que você venha para Israel, vou te dar de presente uma passagem para você e para sua família. Aí todo mundo entrou no quarto e disse, vamos pai, vamos, é de graça. De graça até injeção na testa, né? E aí pela família eu fiz o sacrifício. E fui lá para Israel. Ele me hospedou num hotel chique, lá tudo é muito bonito. Só que eu não tinha vida. Meus olhos não brilhavam mais. A comida não tinha sabor. As cores não tinham beleza. O perfume não tinha cheiro. Isso é o resultado de quem está com depressão. Tudo perde o sentido. Elas insistiam para eu sair do quarto, diz, não vou sair, podem vocês, para mim tá bom, aqui dentro tá bom, eu já estou em Jerusalém, tá muito bom, aqui é a Terra Santa, quem sabe acontece um milagre. No segundo dia que eu estou lá, bateram a porta do quarto, 2h, a família tinha saído, eu não queria abrir, mas a pessoa insistiu de um tanto, eu tinha colocado aquele papel lá fora, não incomode, eu falei, essa camareira é chata, insistiu tanto que eu fui abrir a porta, quando eu abri a porta não era camareira, era um rabino messiânico, um rabino que falava português. E ele era muito fofinho. Ele tinha uma barba, mas desse tamanho assim, branca, e ele ficava fazendo assim. Eu tive vontade de agarrar a barba dele umas 3 vezes. Ele era gordinho, um óculos assim, fundinho de garrafa. Ele usando aquela roupa toda preta, com aquele negocinho amarrado aqui do lado. Ele parecia o Papai Noel. É sério. Eu abri a porta e disse, pois não, disse, o senhor é Marco Feliciano? Disse, sim. Ele disse, eu fui contratado para vir aqui dar para o senhor uma brahá. Eu disse, brá o quê? Ele disse, uma brahá. Eu disse, o que é brahá? Uma oração. Eu falei, sério, sério, quem mandou? Ele pegou o nome, e quando ele era o meu amigo, esse meu amigo é judeu. E ele falou, ele me contratou. Eu falei, contratou como? Ele me pagou $100 para eu vir aqui te abençoar. E eu preciso entrar, senão tem que devolver o dinheiro para ele. Eu falei, tem certeza? Não dá para o senhor abençoar? Não, eu tenho que entrar. Aí foi uma loucura. Pergunte por quê. Quando eu abri a porta, eu não tinha olhado do lado esquerdo nem do lado direito, Wesley. Eu só vi o homem. Quando ele foi entrar, ele pegou a mão que estava aqui atrás da parede e a outra do lado de cá. E ele entrou com uma lata de óleo de 5 litros. De óleo de azeite. 5 litros. E do outro um saco cheio de cordinha vermelha. Eu falei, Jesus, isso é macumba. O que ele vai fazer com esse óleo? Eu falei, o que é isso? Ele, vou ungir. Eu falei, 5 litros? Ele tem que deixar tudo aqui. Meu Deus, vai acabar com a minha vida. A gente unge com uma gotinha de óleo na testa. Ele levou 5 litros de óleo. Ele falou, você me dá licença? Eu falei, fica à vontade. Ele ungiu tudo que você possa imaginar, peça por peça de roupa, minha Bíblia. Ele abriu minha bolsa, tudo que era objeto meu, da família, ele foi ungindo tudo. Ele ungiu a parede, ele gastou quase os 5 litros de óleo. Ele ungiu minha mão, minha perna, passou o óleo na testa, na nuca. Eu falei, meu Deus do céu, eu estou recebendo um passe aqui. Eu sou pastor, meu Deus. Depois, não basta o que eu estou passando. Aí ele pegou aquelas cordinhas vermelhas, amarrou uma aqui, outra aqui, amarrou no meu dedo. Eu falei, o que é isso? São alianças que eu estou fazendo em oração em judaico, na língua judaica. Quando ele terminou, eu disse, e aí, como é que você se sente? Eu falei, tô do mesmo jeito. Ele abaixou a cabeça, coçou. Bom, eu vou ter que fazer outras coisas. Falei, ai meu Deus, o que esse homem vai fazer? E eu querendo que ele ia embora. Ele fez mais umas coisas que eu não vou falar para vocês, senão vocês vão ficar escandalizados, vão até deixar de ser crente desse jeito. Ele fez umas coisas do judaísmo para mim. E terminou, ele disse, e agora, como você está se sentindo? Eu disse, do mesmo jeito. Ele coçou a cabeça, olhou, então eu vou ter que apelar. Eu disse, vai apelar como? O senhor precisa sair daqui do quarto comigo. Falei, e para onde? O senhor tem que entrar no meu carro, vou te levar para uma viagem, eu te devolvo. Mas o senhor tem que ir comigo. Eu digo, não vou sair daqui. Ele disse, eu tenho 2 filhos para criar e eu preciso dos $100 que me deram. Eu vou ter que devolver os $100 e eu preciso pagar a comida dos meus filhos hoje. Por pena dele, eu saí com ele. Entrei dentro do carro, um carro velho. E ele deu uma volta por Jerusalém. E ele me levou no alto de uma montanha, numa vista privilegiada que eu nunca tinha visto. Já tinha de Israel muitas vezes. E nós sentamos no meio de um lugar meio deserto, numa altura que dava para ver Jerusalém inteira. E eu vi a cidade velha de Davi, eu vi o Muro das Lamentações, eu vi o Domo da Rocha, eu vi o Monte das Oliveiras. E aí ele sentou do meu lado e eu sentei de cá, eu falei, e agora? Ele disse, e agora fica aí meditando, que eu vou ficar meditando daqui. Eu falei, meu Deus, só parece louco na minha vida. E ele começou a fazer assim na barba. Ele olhava para mim, ria, disse, tá tudo bem? Eu disse, não tem o que fazer, tá? Nós ficamos 40 minutos sentados, sem ele falar nada.
Daqui a pouco ele abriu a boca, Wesley, e falou assim: o senhor está com calor? Eu disse: o sol está estalando mamona, está me queimando todo. Ele disse: na hora do calor, o que o senhor tem vontade de fazer? Eu disse: beber água. Ele disse: o senhor pode me citar um texto da Bíblia sobre isso? O senhor é pastor? Eu disse: posso. E ele falou: qual? E eu citei o Salmo 42. Assim como a corça suspira pelas águas tranquilas, assim a minha alma suspira por ti, ó grande Deus. Aí ele olhou para mim, sorriu, mexeu na barba e disse: o que Davi está falando? Eu disse: ele está dizendo que está com sede, está no deserto. A corça procurou água. Ele disse: eu estou igual uma corça procurando água para beber. E ele olhou para mim sorrindo e disse: se eu lhe provar que Davi não está com sede de água, mas que ele precisa de água para outra coisa, o que o senhor faz? Eu disse: eu vou achar interessante. Ele falou: então deixa eu lhe contar a história. E aí ele contou uma história que mudou a minha vida. Ele me falou de Davi. Só que ele falou de um Davi que eu não conhecia na Bíblia. Ele falou do Davi da história dos hebreus. De um Davi que sofria dentro de casa. De um Davi que tinha problema com a família. De um Davi desprezado pelo pai. Porque no dia em que Samuel foi ungir um dos filhos de Jessé como rei de Israel, o único que não estava em casa era Davi. E era o mais novo. E ele não estava em casa por quê? Porque ele era todo diferente. Diferente na altura, diferente no cabelo, diferente na cor dos olhos. Era um rapaz de gentil aspecto. Havia uma série de coisas que faziam Davi se sentir um peixe fora d'água dentro de casa. E ele me disse: o sonho de Davi era ser aceito pelo pai. Problema de paternidade. Eu disse: para Davi ser aceito pelo pai, ele colocou uma coisa no coração dele: preciso surpreender o meu pai. E de que forma que o menino judeu surpreendia um pai? Caçando. Levando para o pai uma iguaria, uma caça exótica. Mas como é que ele pode surpreender o pai que é fazendeiro? Jessé, o belemita, era fazendeiro. E ele tinha todos os animais. Ele tinha vaca, tinha boi, tinha cabrito, tinha ovelha. Ele tinha todos os animais. Como é que você surpreende o seu pai se ele tem todas as carnes? Aí ele me disse: Davi foi em busca de uma carne exótica. Ele saiu em busca de uma corça. Ou um cervo. Que é um quadrúpede. É um animal forte, a carne é tenra, é boa, só que é muito difícil de ser pega. Porque a corça tem uma agilidade, uma força nas suas pernas que ninguém consegue correr atrás dela, porque ela é muito violenta. Mas Davi quer surpreender o pai. E ele disse: Davi foi para o alto das montanhas procurar uma corça. E como Davi era um exímio caçador, caminhando pelo meio da montanha, ele viu pegadas, rastros. E ele conhecia o ambiente pelo chão. E ele via onde a corça tinha pisado, onde o cervo tinha escorado. E ele foi seguindo, até que ao longe ele avista a corça. E quando ele avista a corça, ao invés de avançar para cima dela, ele deita no meio do chão e procura ir se aproximando dela sem que ela perceba que ele ali está. Ele precisa esperar o vento passar, para que o vento não leve o cheiro dele. Ele precisa não fazer barulho, ele tem que se aproximar o mais rápido possível e se aproximar a uma distância que a flecha dele atinja a corça. Porque se a corça perceber, ela dará um pinote e correrá numa distância que ele não vai alcançá-la. O rabino disse que enquanto Davi está fazendo isso, aparece um concorrente dele no meio da montanha, um leão. Não era um leão selvagem da selva, era um leão da montanha. O leão da montanha tem uma resistência incrível. Ele tem força, ele é mais forte do que a corça, ele é mais forte do que o cervo. Só que o cervo, a corça, é mais rápida do que o leão. Ele é mais ágil do que o leão. Só que o leão tem mais resistência do que a corça. E Davi sabe que não dá para brigar com o leão. Mas ele sabe também que se o leão conseguir pegar aquela corça, ele não vai conseguir levar ela para casa, porque a corça pesa mais de 200 quilos. E o leão vai matar a corça, vai comer um pedaço dela, vai levar um pedaço para sua família e vai sobrar um resto. Então Davi tira o foco da corça e começa a olhar o leão. Ele diz: eu fico com o resto do leão. E o leão, quando percebe a corça, também não pode correr, porque se ele correr, a corça vai perceber, e ela é mais ágil do que ele. Então o leão vai indo pelas beiradas, pelas brumas, até que em certo momento é impossível não ser notado. E a corça, quando percebe o leão, ela sai correndo.
E quando ela sai correndo, o leão corre atrás da corça. E Davi corre atrás do leão. E Davi sabe que chega um momento que ele não vai mais ver nem leão nem corça, mas as pegadas no chão vão levar ele até ela. E o leão também sabe que não dá para concorrer com a corça na velocidade. Porém, ele tem mais resistência do que a corça. E a corça, por ser um animal que conhece o predador, sabe que ela está perdida. Pergunte por quê? Porque o leão tem um dom. Ele tem um olfato. Que quando ele sente o cheiro da corça, a corça pode ir para onde ela for. Ela pode sumir de vista. O leão vai procurar ela como se tivesse ficado um rastro invisível. E por que ela transpira? Medo. A corça libera o cheiro do medo. Você sabia que alguns animais conseguem isso? Alguns animais sentem o cheiro do medo. Alguém aqui já teve a experiência de estar passando numa rua, aí você olha, tem aquela porcaria daquele chihuahua. Ele é do tamanho da sua mão, parece um rato. Aí você olha para ele, daqui a pouco ele começa a latir. Ele quer, você fala, meu Deus, olha o tamanho da criatura. E o pior, a gente sai de perto, porque aquele bichinho quando morde machuca. Por que é que esse chihuahua late pensando que é um pitbull? Porque ele sentiu o cheiro do medo. Cavalo sente o cheiro do medo. Sabia disso? Alguém aqui já foi da roça? É sério? Eu estou aqui em Londres e tem gente que morou na roça. Você já sentou num cavalo? Eu lembro que uma vez meu avô me colocou em cima de um cavalo. Aquilo não era um cavalo. Aquilo era um pangaré. Alguém lembra do desenho do Pica-Pau? Lembra do pé de pano? Era igualzinho aquilo. Só tinha barriga, o infeliz. Ele andava até encurvado de tanta barriga. Meu avô me colocou em cima daquela porcaria. E eu sentei, meu avô falou, cuidado, falou, pode deixar, avô, eu sou peão de boiadeiro. Oh, meu Deus. Esse cavalo começou a perceber que eu fiquei com medo. Ele se sentiu um manga larga, um cavalo de raça. Ele saiu correndo e me jogou em cima de um pé de café. Eu me arrebentei todo, lá veio meu avô e disse, ê menino medroso. Eu falei, não é medo não, avô. Ele falou, até o cavalo sabe que você tem medo. Os antigos sabiam que cavalo sentia cheiro do medo. Como é que alguns animais têm isso? Todas as vezes que você fica tenso, todas as vezes que você fica ansioso, você transpira. Não só transpira, você libera uma enzima que cachorro e cavalo sentem o cheiro. A corça liberou uma enzima que o leão sentiu o cheiro. Eu chamo de cheiro do medo. A corça fugiu porque ela corria mais do que o leão. E o leão continuou no trote dele. Porque ele não precisa ver a corça. Na medida que ela corre, ela transpira e fica um rastro invisível que ninguém vê. Mas o leão sente. O rabino contou que essa história terminou na beira de um riacho. Porque quando o leão correu atrás da corça, ele se deparou com um ribeiro de águas. E ficou parado. E quando Davi se aproximou de longe, ele viu o leão fazendo assim. Buscando o cheiro da corça. E ele não sentia mais nada. A corça sumiu. E o cheiro do medo também. E Davi ficou observando para ver o que o leão ia fazer. O leão agora tem que usar o instinto. Escolher esquerda ou direita. Porque ele não sente mais o cheiro da corça. E o leão saiu. O rabino diz que a tradição deles fala que Davi se aproximou do ribeiro, porque ele estava cansado de correr atrás do leão. E quando ele começou a beber água, ele viu uma moita à direita de capim. E ele viu a moita se balançar. Quando ele observou, quem é que levanta de trás da moita? A corça. Ela se levanta, mas ela está brilhando. Porque ela estava toda molhada. Ela se levanta e se sacode, joga água para todos os lados. Davi, ao invés de matar a corça, eternizou ela num salmo. Ele entendeu o que a corça fez. A corça não fugiu do leão. A corça procurou um lugar para se esconder. E ela não se escondeu atrás da moita só. Porque se ela tivesse corrido e ficado atrás da moita, o cheiro do medo levaria o leão até a moita. A corça saiu buscando águas. Não é porque ela queria beber água. Quando ela viu o ribeiro, ela entrou dentro do ribeiro. Ela mergulhou nas águas. Ela se afundou nas águas. Quando a água passou por cima dela, a corrente levou embora. A correnteza das águas levou embora o suor. Aleluia.
A correnteza, Wesley, levou embora as enzimas. A correnteza levou embora o medo. O cheiro do medo. E aí Davi entendeu que tem vezes na vida que não dá para correr. Só tem um jeito de enfrentar o inimigo. É mergulhar nas águas. Aleluia. Eu sinto Jesus aqui. Quando eu vejo Davi, na minha imaginação, observando aquela corça que mergulhou nas águas, e ao invés de matá-la, ele eterniza ela, ele está dizendo assim: Deus, a minha vida é igual a essa corça. Todos os dias tem um inimigo, todos os dias tem alguém tentando roubar a minha bênção, todos os dias tem alguém me julgando. Não bastasse as crises que eu passo. E tem dias que o inimigo é pesado, não dá para encarar ele. E aí não tem para onde ir. Porque se eu contar com a minha força, eu vou tombar. Só tem um jeito. É procurar águas tranquilas. E mergulhar nas águas. A corça não estava com sede de águas. Ela queria que o medo dela desaparecesse. Quando o Rabino me contou essa história, eu tive uma crise de choro. E ele chegou perto de mim, ele não falou mais nada, ele só me deu um abraço. Ele passou meia hora abraçado comigo e eu chorei, mas chorei copiosamente. E eu comecei a balbuciar palavras falando: Senhor, prepare um ribeiro para mim. Eu preciso mergulhar, não dou conta mais de correr. Não dou conta mais de me esconder onde eu estou me escondendo, porque todo lugar que eu vou o diabo me encontra. Todo lugar que eu vou a luta vem atrás de mim. Senhor, prepara um ribeiro de águas. E o Senhor disse para mim: filho, eu vou preparar, mas você vai ter que mergulhar. Como assim, Senhor? Você vai ter que se esconder em mim. E eu falei: mas o que vão dizer as pessoas? Ele disse: ignore as pessoas. Porque se alguém te chamar de covarde, essas pessoas não te visitam, essas pessoas não podem te ajudar. Só eu posso te ajudar. Agora você tem que parar de pensar nos outros e pense na sua vida. É hora de você se salvar. É hora de você cuidar das suas feridas. É hora de você entender que tem hora na vida que não dá para ajudar todo mundo. Aí eu me lembrei dos meus velhos pais dizendo: eu prefiro ser um herói morto do que um covarde vivo. E o Espírito Santo falando para mim: isso aí é frase de efeito de filme de faroeste. É melhor ser um covarde vivo do que um herói morto. Porque você não é sozinho. A sua queda implica na queda da sua família inteira. Uma desgraça na sua vida implica na desgraça de todos aqueles que acreditam em você. Então não dá para ser herói toda hora. Tem horas que Deus tem que pintar a gente com uma tinta invisível e nos tornar invisível aos olhos do diabo. Eu estava no hotel orando e o Senhor falou comigo: é isso que eu quero fazer nessa noite. Eu vou transformar a de Londres num ribeiro de águas vivas. E todos que entraram cansados ali dentro, que não aguentam mais fugir dos leões, vão mergulhar na minha presença. Anote o que eu vou te dizer agora. Quando esse culto terminar e você sair por aquela porta, o diabo vai te procurar e não vai te achar mais. Eu não estou falando frases de efeito, eu estou falando que Deus falou no meu coração. Deus vai te transformar num ser invisível por um tempo. Os demônios vão te procurar, não vão te achar. A depressão vai te procurar, não vai te achar. As pessoas vão te achar um tanto estranho. Vão até perguntar para você: o que aconteceu naquele culto de ontem? Você estava caído, estava triste, seu semblante estava caído, e agora você está aí todo animado. Você viu um passarinho verde naquele culto, e você vai dizer: não, foi uma pombinha de fogo. Foi o Espírito Santo que colocou as asas sobre a minha vida e me arrastou para o ribeiro de águas. E o Senhor me fez mergulhar. Consegue levantar a mão direita para o céu comigo e chacoalhar ela? Consegue agarrar o ombro de alguém que está do seu lado assim? Pede licença, agarre. Chacoalha a pessoa um pouquinho, diga assim: Deus te trouxe aqui para isso. Ó. Não, sacode ela, diga: para isso. Deus te trouxe aqui para sacudir a sua visão. Para você parar de orar, olhar apenas um palmo na frente do seu nariz. Que história é essa que você quer voltar para o Brasil agora? Que história é essa que você quer abandonar tudo e todos? Ah, pastor, nada deu certo. O Senhor não disse que é hora ainda. Mas e a luta? A luta existe para um propósito. Deus está te testando. Deus está te provando.
E ele só prova quem ele quer aprovar. Ele está te levando por esse caminho. É o Senhor que está te conduzindo. Afinal de contas, você entregou seu caminho ao Senhor. Se entregou, confia nele e o demais ele fará. Pastor, mas Deus não fala mais comigo. Às vezes ele faz isso. Deus é brincalhão. Ele fecha os lábios, mas nunca fecha os ouvidos. Ele fecha os lábios, mas nunca fecha os olhos. Você pode pensar que ele te abandonou. Ele não te abandonou. Ele está mais presente hoje do que antes. E por que ele não fala? Porque você está sendo testado. Ele quer ver até onde vai a sua fé. Ele quer ver se você vai aguentar o tranco. Ele quer ver se você vai ter coragem de nessa noite levantar, olhar para o mundo e dizer assim: não me interessa se eu perdi minha saúde, se eu perdi minha família, se eu perdi meu emprego, se eu perdi minha casa. O que me importa é que eu ainda tenho um caquinho de telha na mão. E eu posso levantar ele e gritar: eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará sobre a terra para me socorrer. Eu estou sentindo Jesus aqui. Eu sinto a presença dele. Calma, vai dar tudo certo. Só dá tempo ao tempo. O que eu faço, pastor? Mergulho. Eu era menino, pastor Wesley. Fundo. Tinha menos pessoas, porque ninguém sabia nadar direito. Eu disse: é ali que eu vou. Eu sabia nadar. Eu pulei na piscina. Foi um momento de alegria. Mas quando eu ficava aqui na flor da água, era um inferno. Molecada, um agarrando o cabelo do outro, dando tapa, nariz escorrendo. Era aquela coisa do demônio. Aí o que eu fazia? Prendia o fôlego, ia lá para o fundo da piscina. Eu mergulhei. Na época de criança, tinha uma série chamada O Homem do Fundo do Mar. Alguém é dessa época? Ah, tem um ali que me salvou. Você ia falar: só eu? Vai falar que você nunca viu também, Wesley. Você tem a minha idade, poxa. O Homem do Fundo do Mar era o Mark. Ele nadava assim, ó, com o corpo. Eu assisti, o nome dele era Mark, o meu era Marco. Então eu encarnei o Mark dentro daquela piscina. Eu fui lá para o fundo e mergulhei. E quando eu fui mais para o fundo, prendendo fôlego, teve uma hora que eu parei e fiquei parado no fundo das águas. Prendi o fôlego. Acho que foi o momento mais interessante da minha vida. Alguém já fez isso? Alguém já mergulhou no fundo de uma piscina? Não, todo mundo é assembleiano. Assembleiano não vai para a piscina, não vai para a praia. Ah, raça, vai, abre o coração para mim. Você já foi numa piscina? Já mergulhou? Alguém já ficou paradinho lá no fundo das águas? Alguém já teve aquela ideia linda de você sentar como um monge no fundo da piscina? Lembra a sensação? Tenta lembrar aí. Resgata a sensação. Paz. Tranquilidade. É o fundo das águas. Você não escuta barulho. Você não vê nada. Ah, se eu pudesse ficar respirando debaixo da água. Momento de alegria. Mas daqui a pouco o pulmão começava a arder. Ia faltando fôlego, aí a gente começava numa violência, nadando, até chegar aqui na flor d'água. Quando chegava na flor d'água e respirava, o inferno aqui na água. Molecada batendo no outro, dando soco, aquela coisa do demônio. E o desespero era tão grande que eu peguei o fôlego, vou para o fundo da água de novo. Eu fiz isso umas 3 vezes. Na terceira vez, olha o que é cabeça de moleque. Eu fui lá para o fundo, quando eu fui descendo, eu lembrei de um filme que eu tinha acabado de assistir, chamado Platoon. Quem lembra do Platoon? Ninguém. Tudo crente. Não tinha televisão na sua casa. Platoon é o filme mais épico de Hollywood, que retrata a guerra do Vietnã. Os americanos lutando contra os vietnamitas. Foi a guerra que os Estados Unidos perdeu. Platoon fala de alguns soldados que se tornaram heróis. E um deles fugiu pela selva e ele pulou dentro de uma lagoa. E ao pular dentro da lagoa, chegaram os Vietcongs, mais de 10 soldados. E os 10 soldados ficaram na beira da lagoa, fumando. E esse soldado americano conseguiu ficar lá dentro da água, com a metralhadora dele. Ele prendeu o fôlego por mais de 5 minutos. Uma pessoa ficar sem respirar por 5 minutos, era um soldado muito treinado. Nesses 5 minutos, ele ficou olhando debaixo da água. Os homens fumando, conversando, até que ele percebeu que eles estavam sem prestar atenção. O que o soldado fez na sequência foi a primeira cena em slow motion da história de Hollywood. O soldado levantou de dentro da água com a metralhadora. Quando ele levantou assim, câmera lenta, ele acionou a metralhadora e começou. Ele matou todos os inimigos sozinho, porque ele conseguiu respirar dentro da água. Eu dentro da água lembrei da cena. Cabeça de criança tem que ser estudada pela NASA.
Eu lá debaixo da água, quando começou a arder o pulmão, eu encarnei o soldado. Eu peguei a minha mão, fiz assim, metralhadora. Falei, vou sair igual aquele soldado, vou fuzilar esses meninos com esses narizes correndo, esses piolhos da cabeça. Vou mostrar quem eu sou, moleque. Quando eu fui saindo das águas, saiu o meu cabelo, saiu a minha testa. Quando eu fui fazendo igual a cena do filme, saiu os meus olhos, saiu o meu nariz. Quando saiu a minha boca, na minha frente flutuou um cocô. Imagine vocês, eu debaixo da água, quando saio, um cocô desse tamanho, tinha uns caroços de feijão nele, ele estava dissolvendo. Eu quero que você sinta a angústia que eu senti. Quando eu vi aquele inferno, eu só tive outra opção, pergunte qual? Mergulhei de novo. Eu fiz isso de propósito. Queria ver vocês rirem. Mas essa é a sentença que Deus me deu para vocês. Mergulha. Quando aqui em cima está tudo fedendo, quando aqui em cima só tem coisa podre, não dá para enfrentar. Mergulha. Se esconde. Não queira encarar o que você está encarando sozinho, porque tem luta que não dá para vencer assim. Você acredita que tem gente que está aqui dentro, mas não consegue se ligar ao culto ainda? Pergunte por quê. Estão atormentados pelo telefone. É chantagem? É extorsão? O que é que estão fazendo com você? Porque você veio aqui em busca de um milagre, não está aguentando mais. Você está aqui dentro, olha para o celular e a pessoa diz, vou acabar com a sua família. Vou acabar com o seu ministério. Vou acabar com tudo que você tem. Jesus me trouxe aqui para te dizer, se acalma. Não, pastor, mas eu abri a brecha. Eu fui o culpado, eu fui a culpada. Parabéns, descobriu que é um ser humano. Você achava que era um anjo. Você achava que era uma pessoa perfeita, que nunca ia errar, que nunca ia cair, que nunca ia passar pelo vento que você está passando. Com toda a sua fraqueza, podendo estar em qualquer lugar, você veio aqui. Já que veio aqui, mergulha. O que eu faço, pastor? Troca o número do seu telefone, compra outro chip, desliga o seu Instagram, dá um tempo dessa porcaria desse Facebook. Para de olhar o que as pessoas falam de você. Quem fala de você não paga as suas contas, não te visita quando você precisa. Para de dar atenção para as pessoas. As pessoas são más por natureza. Vivemos num mundo onde todo mundo quer tomar o lugar de todo mundo. Querem acabar com a sua família, querem acabar com você. Assim diz o Senhor, ninguém põe um ponto final na história que eu ainda estou escrevendo. Não, vou falar de novo, meu corpo arrepiou até a nuca. Alguém está recebendo esta palavra. O Senhor te trouxe hoje aqui para te dizer, eu cuido de você. Cuide-se de si mesmo também. Pare de ouvir os outros. Entrega a tua vida na minha mão, deixa eu cuidar dela. Mergulha na minha presença, se esconde por um momento. Se encha de adoração, se encha de louvor. Esquece por um momento os seus problemas. Pare de pensar que você é o centro do universo. Ele é o centro do nosso culto. Ele sabe o que você precisa, mas parece que você não sabe o que Deus precisa. Ele sabe que você está sofrendo, Ele sabe que você está angustiado, mas Ele te trouxe aqui para ver se você sabe o que Ele precisa. E o que é que Deus precisa, pastor? Ele precisa ouvir a sua voz. Ele precisa ver a sua mão erguida para o céu. Ele precisa ver você em pé, batendo um pezinho no chão. Ele precisa ver você rodar. Ele precisa ver você adorar numa coreografia pentecostal. Você não pode ficar aqui dentro e se entregar a uma depressão profunda. A depressão profunda tem dois amigos que não se separam dela nunca: desespero e solidão. O desespero não é um sentimento, é um demônio. Assim como a solidão também. Ele se materializa na vida de alguém que está em desespero profundo, em tristeza profunda, em angústia profunda, em mágoa profunda. Se alojam na sua cabeça. Lembra o que eu disse? Não é demônio, mas é uma ferramenta do demônio. E aí, quando você está caído por dentro, dois demônios da magia negra se aproximam de você. No Brasil eles têm apelido: Maria Mulambo e Exu Caveira.
Maria Mulambo, espírito de sujeira. Toda pessoa depressiva perde a vontade de se cuidar. A senhora tem 20 anos, está com cara de 60. O senhor tem 20 anos, está com cara de 200. Não se cuida mais, não cuida mais da sua roupa, não passa mais uma maquiagem, perdeu a vontade de viver. Sabe qual é o próximo passo? Você se trancar num quarto e morrer lá dentro. Com todo respeito, você está na Inglaterra, é lindo esse país, todo mundo quer vir para cá, mas é o país que carrega nas costas o maior número de suicídio do mundo. O maior nível de suicídio de adolescentes do mundo está aqui nesse país. Por quê? A ânsia de ter e o tédio de possuir. E detalhe, eles não têm a quem procurar na hora da angústia, porque não acreditam mais em Deus. Mas eu estou pregando para um povo que acredita. Você tem onde se apegar. Por isso você veio aqui. E você pode não acreditar. O culto começou em Londres, mas nós não estamos mais em Londres. Já estamos nas regiões celestiais. E os anjos estão trabalhando, estão descendo até você com bandejas. O Senhor está colocando na sua frente o que você precisa. Agora você não está colocando diante dele o que ele precisa. Ele precisa ouvir a sua voz. Reage. Reage, enfia a mão dentro do seu coração e arranca essa mágoa. Joga ela no chão e diz: depois a gente conversa. Agora eu preciso adorar a Deus. Não, você não entendeu ainda. Chega de ficar me olhando com essa cara feia, parecendo que veio batizado num pote de vinagre para o culto. Chega de ficar o culto inteiro olhando a gente com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Achou que eu não ia falar, né? Não adianta vir para cá numa igreja pentecostal e ficar com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro e esse queixo de concreto. Se tem um lugar onde a gente vence no grito, é aqui dentro. Se você não pode gritar lá no meio da rua, porque o seu vizinho é um muçulmano que não te aceita, se você não pode andar pelas ruas porque te prendem, aqui é o seu lugar de liberdade. Aqui você pode pular, gritar, correr, se jogar debaixo desse banco, agarrar o diabo pelo chifre, esfregar a cara dele no chão, chutar ele para o limbo do inferno. O que não pode é ficar paralisado. O que não pode é achar que tudo acabou. Não acabou. Eu repito, não acabou. Eu estou tomado pelo Espírito Santo e vou profetizar. Eu libero no mundo espiritual da sua casa e da sua família um decreto. O decreto é esse: chega! Ponto final. O tempo da derrota acabou. O tempo de chorar terminou. Para cada dia de humilhação nessa terra, haverá dupla honra sobre a sua vida. A glória da última casa será maior do que a glória da primeira. E se alguém acredita nisso, agora não grita não. Dá um berro de glória a Deus aqui dentro, por favor. Não se entrega. Demônios fizeram aposta. Eles acreditam que antes desse ano terminar, acaba o seu casamento. Antes desse ano terminar, acaba a sua família. Antes desse ano terminar, acaba o seu sonho. Antes desse ano terminar, eles acreditam que vai acabar a sua vida. Pois nós vamos lutar contra isso. Todos os decretos que o diabo escreveu a seu respeito, listas inteiras. Nessa noite o Senhor faz isso. Todos os projetos, derrota da família, derrota financeira, tudo. Hoje o Senhor pega, joga no chão e pisa em cima. O diabo vai ter que trabalhar tudo de novo. Ele não vai entender nada quando acabar esse culto, porque eu já orei para 5 quilômetros aqui, demônio não pode nos ouvir. Quando eles tentarem se aproximar de você, quando o culto terminar, vão tomar um choque. Quando tentarem ficar as unhas na sua cabeça para te atormentar, o capacete da salvação vai quebrar as unhas deles. Nenhuma arma forjada contra você vai prosperar. Zé Pilintra, Zé Pilantra, Exu Caveira, Tranca-Rua, Preto Velho acabam de cair por terra. Você vai sair daqui voando nas asas do Espírito, porque o Senhor manda te dizer: eu ainda estou escrevendo a sua história. E se alguém acredita nisso, reage mais uma vez, por favor. Estou sentindo Jesus aqui. Acredite, eu não estou contando uma historinha. Se o diabo fez isso comigo,
Eu imagino o que ele está fazendo com você. Se o diabo fez isso na minha vida, eu imagino o que ele está fazendo com você. Não fique em silêncio. Procura ajuda. Por favor, não guarda para você. Eu contei para o pastor Wesley agora há pouco que eu enterrei o meu copastor, um menino de 33 anos. Lindo, halterofilista. A mulher dele, linda, uma modelo, uma menina lá de Santa Catarina. Eu ungi ele a pastor. Era meu filho na fé. Ele pregou uma mensagem no domingo à noite, que o céu, pastor William, desceu. Eu estava em viagem, uma irmã me ligou: pastor, seu filho foi usado demais hoje. Meu filho na fé, eu fiquei todo orgulhoso. Falei, vou assistir depois pelo YouTube. E Deus usou ele muito no domingo. 2 dias depois, eu estou em Brasília, meu telefone toca, a mesma irmã, para dizer: pastor, o seu filho que pregou domingo, subiu no alto de uma ponte de 100 metros e se jogou lá de cima. 100 metros de altura. Se matou. Eu não desejo para nenhum pastor essa experiência. Você chegar no velório, olhar no caixão, está lá o seu filho na fé. O pastor, 2 dias antes, o céu desceu quando ele pregou. E aí está todo mundo esperando uma resposta. Todo mundo quer saber, porque o pastor se matou. Eu olhava para ele, olha que loucura. Eu brigava com ele aqui dentro. Eu falava: se você não tivesse morrido, eu te matava. De raiva, decepção. Aqui dentro eu conversava com ele, eu falava: por que você não me procurou? O que te afligia para você perder a vontade de viver? Qual era a vergonha que você não queria que ninguém soubesse? Eu olhava do lado da filha dele de 10 aninhos. O que fala para uma menina dessa? Como é que ela fica firme na presença de Deus depois de saber que o pai pastor tirou a sua vida? Não dá para brincar com isso, gente. E parece que eu estou contando história de louco, né? Até 10, 15 anos atrás não tinha histórias de pastores se suicidando. De 15 anos para cá, os crentes começaram a se matar. Eles preferem sair da vida do que encarar a vida. Nossas crianças, no Brasil, não sei aqui, estão se cortando, se mutilando. Desespero. Às vezes a gente luta, pastor Alexandre, para ter um culto de fogo, de glória. Eu sou pentecostal, eu amo pular, gritar. Só que o grito e o pulo não te ajudam na hora da violência. Já aconteceu com você? Você pular e chorar no culto, nossa, que glória. Antes de chegar dentro do carro, o inferno já se levantou. No dia seguinte é como se você não tivesse ido no culto. Porque nós trabalhamos só a alma, a emoção. Aí quando a gente fica velho, como eu fiquei, de barba branca, você já não se preocupa mais com um grito de crente. Você se preocupa com a realidade. E a realidade é dura. Você pode não acreditar, tem gente aqui até agora que não deu um glória a Deus. E não é porque ela não quer. Não é porque ele não quer. Só Deus sabe o que eles deixaram ali fora. Só Deus sabe como vai ser a sua noite hoje. Só Deus sabe que você tem que enfrentar amanhã. Então, o Senhor não te trouxe aqui para falar para a sua alma. Porque a alma é coração. Enganoso é o coração do homem. O Senhor te trouxe aqui para treinar o seu espírito. Porque o seu espírito é a sua inteligência. É a sua parte divina. E o Senhor está mandando te dizer: respira. Porque as janelas da inteligência do seu cérebro vão se abrir. Deus vai te dar uma estratégia. Não deixe o diabo te cegar ao ponto de falar para você: só tem um caminho, a morte. A morte não é uma opção. Não para quem tem uma promessa. Eu olho para vocês e eu sinto no coração que todos têm uma promessa. Vou falar de novo. Eu não estou pregando para um povo que veio aqui porque não tem uma coisa melhor para fazer. Eu estou pregando para quem tem promessas de Deus. Quem tem uma promessa de Deus aqui ainda? Então luta por ela. Agarra ela com unhas e dentes. Fale para o diabo: não, na minha vida não, na minha família não, na minha história não, no meu casamento não. Briga pela sua família. Transforme o seu quarto num quarto de guerra. Vai para as armas espirituais. Se na inteligência não deu certo, vai para o jejum.
Vai para a oração, pega a Bíblia, leia a Bíblia. Na hora do almoço, faz um voto. Vai para dentro do banheiro, transforma o vaso sanitário num altar. Fecha a tampa do banheiro e guerreia. Luta pelo seu filho, luta pelo seu esposo, luta pela sua esposa. Não deixa o diabo nessa terra arrastar ele. Já arrastou muitos. A sua família não será a próxima. Eu vou falar o que eu sinto no Espírito. O Senhor vai te exaltar. Então não é conversa fiada, eu não preciso disso. Eu já tenho 50 anos de idade, eu estou falando que o meu espírito está recebendo. Deus vai te exaltar. Você está a um passo de receber o milagre. É por isso que o diabo intensificou a luta, é por isso que o desespero aumentou, é por isso que a mágoa aumentou. Aí o Senhor me trouxe hoje aqui para te dizer: calma, respira, prende o fôlego e mergulha. Se esconde. Já já as coisas vão melhorar. Eu saí daquela montanha renovado. Minha família chegou no quarto, minhas filhas falaram: pai, o que aconteceu? Foi porque o seu rosto está brilhando. Eu falei: Jesus me curou. Não precisou de Rivotril, nem de Lexotan. Só precisei entender que temos um rio para onde correr. Há um rio de águas vivas aqui. Há um rio de águas vivas quando você canta, Mary. Há um rio de águas vivas quando o senhor canta, pastor Wesley. Quando o senhor canta, pastor Alexandre. Quando o coral cantou, rios de água começaram a correr aqui dentro. Pastor, por que eu ainda estou assim? Você não mergulhou. Aí o cheiro do medo atrai o diabo. A ansiedade, a angústia. Deixa eu te contar uma coisa sobre Deus. Ele não promete te livrar do fogo. Ele promete te livrar no fogo. Não é do fogo, é dentro dele. Lembra de Ananias, Misael e Azarias? Apelidos Sadraque, Mesaque e Abednego. Você já se colocou no lugar deles? Ó rei, fique tu sabendo que o Deus a quem servimos pode nos livrar dessa fornalha. Mas ainda que Ele não nos livre, nós não nos curvaremos diante da sua estátua. Isso é herói, amém? Você acredita mesmo que eles foram para a fornalha sem medo? Vai, fica no meio deles. Está chegando perto do fogo. A Bíblia diz que antes de chegarem perto da fornalha, o fogo lambeu os soldados que estavam carregando eles. Deus te livra no fogo, mas Ele não te livra do medo. Ele não te livra da angústia, da ansiedade. Você tem que saber lidar com isso. Você tem que lançar sobre Ele a sua ansiedade. Lançai sobre Ele a vossa ansiedade. É muito difícil, mas é possível. É você saber que na sua vida tem um dono. Ou você é um indigente? Você caiu da mudança? Não, você tem um nome escrito no livro da vida. Você tem um pai. E o seu pai te trouxe hoje à noite só para te dizer: essa campanha vai marcar a sua vida. Porque não será apenas promessas que você vai chegar, que você vai ganhar, que você vai conquistar. Não são coisas materiais a promessa dessa noite. A promessa dessa noite é muito mais forte. É aquilo que o dinheiro não pode comprar. É você receber um ânimo aqui dentro. Você vai dormir de um jeito e quando acordar amanhã não se assusta não. Vai acordar com a fome de leão. Aquele pão com manteiga vai ter gosto de lasanha. Aquele perfuminho ralé que sobrou lá na sua casa do Avon, você vai achar que é um perfume da Yves Saint Laurent. Aquela roupinha rota, a senhora vai ver a beleza dela como nunca antes viu. O senhor, quando olhar para o espelho, vai dar uma melhorada nesse tupete aí, vai arrancar essas barbas, essas penugens no rosto aí. A senhora vai tratar desses pés de galinha. É sério, vai começar uma dieta. Ou para engordar ou para emagrecer. É sério, ânimo. Você é imagem e semelhança de Deus. Uma vez eu falei nesse púlpito aqui que a vida é uma roda gigante. Mas depois da violência que eu passei, eu descobri que não é. A vida é uma montanha russa. Porque a roda gigante ela só gira. Você está embaixo, está em cima. A montanha russa você não sabe como você está. Às vezes você está em pé de cabeça para baixo. Às vezes você está de cabeça para cima, mas está tudo invertido. O medo, a angústia. Mas por que você entra
na montanha-russa. Você sabe que é uma viagem segura. Daqui a pouco vai parar e você vai descer e só vai ter lembranças. Venci isso aqui. Vai dar certo. Deus vai te levantar. Sua família vai sentir orgulho de você. Deus vai te dar tanto nessa terra que você vai suprir suas necessidades, vai ajudar os seus ainda. Recebe essa palavra? Vou dizer de novo, Deus vai te honrar tanto nessa terra. Que Ele vai te dar tanto, que você vai repartir com os amigos, com a família, vai sobrar até para repartir com os seus inimigos. Como assim, pastor? Os seus inimigos precisam saber que Deus te honrou nessa terra. E os caluniadores, esses terão que viver também. Porque eu liberei uma palavra no mundo espiritual para eles ficarem vivos, até verem Deus te levantar. Vou falar de novo. Os seus inimigos estão proibidos de morrer. Nem que seja em uma cadeira de rodas. Nem que seja deitado num leito. Antes de fecharem os olhos, vão ser obrigados a falar: eu tentei e não virou nada. Porque ela e ele venceram. São xodós de Deus. Você é querido pelos céus. Você é igual Davi. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Quando eu leio o Salmo 139, no final da vida, Davi dizendo assim: tu me sondas e me conheces. Desde que eu era pequeno e sem forma, né? Sim, Davi. Aí lá no Salmo, no versículo 16, Davi diz assim: todos os meus dias estavam escritos no seu livro, antes dos dias existirem. Quer entender o que o velho está falando? Já estava tudo escrito, né, Deus? Uhum. O senhor já sabia de tudo? Uhum. O senhor sabia do gigante? E de Batseba? Também. O senhor sabia de tudo, Davi. E você precisava enfrentar tudo isso. Você tinha que ter experiência. Eu estava com você em todos os momentos. Você não tem como fugir do que Deus preparou para você. E eu termino como comecei. Quem foi escolhido não tem escolha. Força. Não recua, não volta para trás. É daqui para frente. E quem viver verá. O que, pastor? O dia da sua honra. Há um tempo de se esconder, mas vai chegar a hora que Deus vai te levantar e todo mundo vai ter que te ver. Quem olhou falou: mas meu Deus, estava morto. E alguém vai dizer: não, estava não, só estava escondido. Era um elemento surpresa. Vai chegar a hora de Deus te exaltar nessa terra. Eu sinto no meu espírito que Deus está escrevendo um novo capítulo depois dessa noite. Eu não tive acesso ao que Deus está escrevendo, mas eu imagino como está escrito no último capítulo, porque Ele já preparou tudo. No último capítulo está escrito assim: ele e ela e Deus viveram felizes para sempre. Força. Anima. E eu termino te contando uma história. Mais uma. Lá perto da minha terra tem um hospital chamado Hospital do Câncer, em Barretos. Quem já ouviu falar? É o hospital de oncologia mais procurado das Américas. E eu sempre mando emendas parlamentares para ajudar. E eu fui lá um dia conhecer o hospital. E aí me levaram para conhecer aquele lugar. Eu confesso a vocês, ali é um lugar que a gente deveria levar os nossos filhos. Para os filhos ver o que é a vida. Imagina você num hospital onde está todo mundo condenado à morte. As pessoas estão lutando por mais um dia de vida, enquanto a gente despreza a vida. A gente luta por carro, reclama de roupa, de comida, e eles estão lutando para ter um dia mais de vida. Eu passei mal. Aí a pessoa que me levou disse: eu queria mostrar para o senhor aqui uma parte da pediatria. Eu disse: não, isso não. Criança morrendo? Não, mas é que nós criamos um método paliativo de tratamento, o senhor precisa ir lá para conhecer. Está funcionando? Tá. Falei: então eu quero conhecer. Quando eu cheguei lá na pediatria, um corredor, uma sala à esquerda e uma sala à direita. A sala da esquerda tinha na porta um cartaz de uma enfermeira fazendo assim, ó. É normal em todo hospital. Embaixo a frase: o seu silêncio é uma prece. Porque no hospital você não pode gritar, fazer barulho. O médico entrou. Quando ele entrou, aquele quarto todo branco, um monte de criancinha careca.
algumas ainda fazendo lá o tratamento de radioterapia, quimioterapia, outras deitadas nos berços, tomando soro. A única cor que tinha lá dentro era branco e prata. E eu senti o cheiro da morte naquele lugar. Eu fui passando mal, falei, doutor, me tira daqui, me tira daqui. Ele disse, tá bom, deputado, nós já vamos sair. Saímos. Aí do lado de cá, falou, agora eu vou levar o senhor na outra pediatria. Eu falei, não quero entrar. Ele falou, não, o senhor precisa entrar porque aqui está o tratamento paliativo. Ali é o tratamento normal. Quando eu olhei para a porta, já notei que não tinha a placa da enfermeira, fazendo silêncio. Ele mexeu na porta e disse, deputado, não se escandaliza, tá? Ele enfiou a mão no bolso, Wesley, e pegou o nariz de palhaço. O que esse homem está aprontando? De roupa branca e botou o nariz de palhaço. Ele abriu a porta e se jogou no chão. Eu achei que ele tinha tropeçado. Eu fui tentar pegar ele. Ele saiu rolando. Eu falei, meu Deus, o que deu aqui? Quando ele começou a rolar, a molecada, tomando soro, aleluia, fazendo os tratamentos, começaram a ficar em pé no berço, pulando. As criancinhas começaram a gritar. As enfermeiras lá dentro enfiaram a mão debaixo da cama, pegaram uma zabumba, uma sanfona e começaram a fazer barulho. Eu olhei, o quarto não era branco, era tudo colorido. E essas crianças pularam. Elas também estavam morrendo, mas essas crianças fizeram barulho e alegria. Eu me envolvi com elas, brinquei com elas, entendi o que ele estava fazendo, comecei a fazer palhaçada também. Eu me perdi naquele quarto. Quando a gente saiu, ele tirou o nariz de palhaço e disse, gostou, pastor? Eu falei, do quê? Do nosso tratamento paliativo. Eu falei, mas o senhor não me mostrou remédio? Ele disse, não é remédio, pastor, é alegria. É grito, é vontade de viver. Nós entendemos que essas crianças estão se recuperando mais que aquelas, porque aquelas têm um tratamento frio, do estetoscópio no peito delas, das cores brancas e prateadas, o silêncio. Aí nas outras, o grito, a zabumba, o pandeiro, o cântico, as minhas palhaçadas. As criancinhas têm vontade de viver. E eu falei, o que acontece? Ele diz, nós não explicamos ainda, não temos a explicação científica. Porque o câncer é uma célula morta no corpo. Não é para te assustar. Todos nós temos. Nós temos trilhões de células no corpo. Trilhões. Basta uma célula morta. E o que acontece com essa célula morta? Ela pode ser startada. Um gatilho. E a célula morta pode criar força. Quem lembra da loja da Daslu, lá em São Paulo? Alguém lembra? Do episódio da Daslu? Era a meca das mulheres ricas de São Paulo. Todas as marcas famosas estavam lá. As mulheres iam lá e compravam. A dona da Daslu, quando foi desmascarada, que era tudo fake o que tinha lá dentro, ela foi presa. 1 ano e meio depois, ela deu um depoimento na Folha Ilustrada da Folha de São Paulo. Eu estava lendo. E ela contou que ela contraiu um câncer. Aí ela explicou o motivo. Ela disse, o médico falou que o meu câncer era devido à tristeza, mágoa, angústia. Como eu fiquei sozinha, envergonhada, ele disse que isso startou o câncer. Aí o médico disse, o câncer, pastor, é uma célula morta. E quando ele aparece, ele vai mandando uma mensagem para as outras células. Eu cheguei e vou matar todas vocês. E as células se calam, porque a pessoa se alimenta da dor. Ela vive em autocomiseração. A pessoa tem pena dela mesma. A pessoa olha para o espelho e chora de si mesma. Fica dizendo, você não vai, você não consegue, está tudo errado. Só tem palavra negativa na boca. Eu disse, nós descobrimos que quando uma criança começa a gritar, as células que estavam perto da célula cancerígena começam a falar com a célula morta. Nós queremos viver. E elas começam a sufocar o câncer. As células começam a mandar uma mensagem, queremos viver. E a célula cancerígena, ela vai retroagindo. Por que existe cura em igreja evangélica? Quantos testemunhos nós já ouvimos falar de pessoas que são curadas na igreja? Por quê? Porque dentro da igreja a pessoa escuta, Jesus vai te curar. O nome dele é Jeová Rafá. Vamos fazer uma campanha. E a pessoa se agarra naquilo. As células recebem um despertamento assim, vamos viver. E elas vão e sufocam o câncer. Daqui a pouco tem uma pessoa curada. Aí a medicina não explica. O que é que eu quero dizer com isso? Seja mais alegre no culto. Isso aqui não é uma reunião da maçonaria. Não é uma reunião do Rotary Club, do Lions Club. Isso aqui não é o Palácio de Buckingham. Aqui é uma Assembleia de Deus. A assembleiano só funciona na base do grito. Ah, pastor, eu não gosto do grito. A porta da rua é serventia da casa. Vai para uma igreja gelada. Aqui não. Aqui nós acreditamos.
Aqui a gente grita, a gente pula, a gente agarra o diabo pelo chifre. Aqui nós vamos vencer. Vai haver um milagre na sua vida depois dessa noite. Alguém acredita nisso? Então reage pelo amor de Deus. Reage pelo amor de Deus. Isso, é disso que eu estou falando. Seu corpo não se arrepiou agora? Tem barulho de espadas aqui em cima, anjos e demônios. Eu já sei de quem é a vitória. A vitória é sua, a vitória é da sua família. Então reage, anima-te, anima-te. Feche seus olhos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Feche seus olhos. Eu quero orar com um grupo de pessoas aqui nessa noite. Eu não sei se você vai ter coragem de atender o meu convite, mas eu vou ter coragem de te convidar. Eu queria orar aqui na frente desse altar. Só com quem não está aguentando mais. Como assim, pastor? Você entendeu o que eu falei? Feche os olhos, por favor, para você não constranger as pessoas que querem vir. Me deixa orar com você. Vem. Pode vir chorando mesmo. Aqui é a casa do Pai. Aqui nós encontramos a resposta. Aqui nós encontramos a força. Chega bem perto de mim. Chega perto do altar. Não tenha medo do altar. O altar não toma, o altar devolve. Vem. Força. Acredita. Eu já fui 100 vezes. Venha, 100ª. Quem sabe hoje é o dia. Vem. Pastor, mas isso é uma loucura. Eu aceitei a loucura daquele rabino. Ele me lambuzou de óleo inteiro. Ele amarrou fita no meu braço, cordão no meu dedo. E depois eu fui com ele para o meio do mato orar. Vem. Escapa-te por tua vida. Não faz essa loucura que está na sua cabeça. O Senhor está te dando uma chance nessa noite. Vem. Tira esse peso dos seus pés. Tira o orgulho do peito. Vem. Vem. Dá uma chance. Tenta. Pastor, mas eu sou obreiro, pastor. E daí? Você é um ser humano. Pastor, mas não tem mais nem menos. Vem. Deixa o céu te cercar nessa noite. Vem. Fecha os olhos. Senhor, eu só consigo te chamar de Senhor nessa noite, Pai. Viver não é fácil, Senhor. Viver é uma aventura, meu Pai. Tem noites na vida da gente, Pai, que é tão escura que a gente não vê o dia amanhecer. Lidar com as crises, lidar com as pessoas que nós amamos, porque os únicos que nos magoam são aqueles que nós amamos. Não é fácil. Ajuda a gente, Pai. Ajuda a tua filha. Quem está orando, Senhor, é um velho pregador. Em outro tempo eu estava gritando, colocando a mão na cabeça deles com palavras de efeito. Hoje não, Senhor, hoje eu oro com lágrimas nos olhos. Porque eu sei o que é se sentir abandonado. Eu sei o que é olhar no fundo do túnel, Deus, e não enxergar uma saída. A gente não tem onde se apegar a não ser em Ti, Senhor. Sua filha está sozinha nessa terra. O seu filho está sozinho nessa terra. Eles lutam dia após dia. São humilhados nessa terra por serem imigrantes. São humilhados nessa terra por serem brasileiros. E mesmo assim eles estão lutando. São pisados por aqueles que deveriam estender a mão. São abandonados no meio do caminho. A única
A oportunidade que tem de sentir alguma coisa de bom e fé é aqui dentro deste lugar. Por isso eu imploro a sua presença. Vem aqui, Senhor. Eu sei que o Senhor pode fazer isso. Eu sei que o Senhor está sentado no alto e sublime trono, cercado pelos seus anjos. Mas em tempos de crise o Senhor sai do trono. O Senhor foi no caminho de Damasco falar com Paulo. O Senhor levou Pedro num arrebatamento de sentidos. O Senhor visitou os seus servos na prisão. Vem aqui agora, Senhor. Não nos deixa sozinhos. Estende as suas asas nesta noite. Abrace os seus filhos nessa noite. E socorre. Porque sozinho a gente não dá conta. De olhos fechados eu vou fazer um segundo convite. Eu queria que você que já passou por luta e violência nessa vida, viesse aqui na frente me ajudar. Ajudar o quê, pastor? Eu preciso que você abrace uma dessas pessoas aqui. O que eu vou falar para ela? Nada. Só vai abraçar. Pode vir? Pode me ajudar? Isso chama-se misericórdia. Porque tudo que as pessoas precisam na vida, às vezes, é só um abraço. Isso, vem, me ajuda. Isso. Deixa a pessoa se sentir amada, protegida, uma vez na vida. Isso. Isso. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar as mãos eu vou abençoar. Canta comigo, igreja. Não chores, quem cuida de você não dorme. Oh, glória. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Ei, não chores, quem cuida de você não dorme. Recebe esta palavra. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Para terminar, de olhos fechados, ainda levante a mão direita para o céu e diga comigo, em nome de Jesus. Mais alto, diga, em nome de Jesus, todos os demônios que me atormentaram, que atormentaram a minha alma, que roubaram a minha fé, a minha alegria, que destruíram as minhas emoções,
que me colocaram medo, eu ordeno, venham para a palma da minha mão, em nome de Jesus. Feche a sua mão com autoridade. Vou contar até 3. Você vai jogar no chão e vai pisar em cima. É um ato profético. Lucas 10:19, eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, sobre toda a força do diabo, e nada fará mal a vocês. Depois que você pisar, precisa abraçar umas 2 pessoas. Mateus 16, quando 2 de vocês concordam na terra, é ligado no céu. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá para ver o que Deus fará depois dessa noite. 2,5, antes do ano terminar, você vai ser surpreendido por uma bênção e um milagre de Deus. 2,75, Londres será chamada de terra da vida e não terra da morte, porque um avivamento se aproxima. 3, jogue no chão, pise em cima, abrace umas 2 pessoas. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Isso, saia profetizando. seu nome é Jeová Jireh, irás prover de nós.